Olá pessoal, vamos continuar com o nosso assunto, com a nossa aula. Hoje vamos ver o assunto de forças em trajetórias curvilíneas, ou também chamado de força centrípeta. Veja só, para um corpo permanecer em uma trajetória circular, é necessário que atue sobre ele uma certa aceleração, puxando ele para o centro da trajetória, como nós estamos vendo aqui, ok? Então, todo o corpo, ao fazer uma curva, ao realizar uma trajetória curvilínea, a tendência é ele ser jogado para fora devido à aceleração centrífuga, que a gente não estuda porque a gente não conhece fórmulas para a aceleração centrífuga. Então a gente só vai colocar aqui a aceleração centrípeta que está puxando ele para o centro, tá? Então, para que ele permaneça nessa trajetória, a aceleração centrífuga, que a gente não estuda, ela tem que ser igual à aceleração centrípeta, que aponta para o centro. Então, ele vai permanecer nessa trajetória circular em função da igualdade dos módulos dessas duas acelerações, ok? A aceleração centrípeta a gente viu em cinemática vetorial que ela é dada pela expressão v ao quadrado sobre o raio da trajetória, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Mas entenda, o corpo só vai ficar numa trajetória circular se tiver uma aceleração centrípeta. E se tem uma aceleração centrípeta, obviamente tem que aparecer uma força centrípeta. E o que vem a ser uma força centrípeta? É a força resultante que atua em um corpo em trajetória curvilínea e tem sentido apontado para o centro da trajetória, da mesma forma como a aceleração. Então a gente pode raciocinar o seguinte, observe, todo mundo, creio, já deva ter pego um colega ou uma colega pelo braço aqui assim, né? E começou a girar ela, segurou na mão dela e começou a girar. Lembre-se que quando você começa a girar essa pessoa, a pessoa está nessa trajetória circular, você está fazendo uma força puxando o braço dela para o centro, que é exatamente você. Você está no centro da trajetória. Então você faz uma força puxando ela para o centro. Se você soltar ela, ela desgarra, vai embora. Porque também atua sobre ela tal força centrífuga, que joga o corpo para fora. Tá? Essa força também, da mesma forma como a aceleração centrífuga, a gente também não vai estudar ela. Então a gente só vai representar aqui a força centrípeta, como também a aceleração centrípeta. Bom, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força resultante sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração resultante que esse corpo adquire. Então, se força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante, eu posso raciocinar da mesma forma e dizer que força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, força resultante, massa vezes aceleração resultante, força centrípeta, massa vezes a aceleração centrípeta. Se substituirmos no lugar da aceleração centrípeta, colocarmos v ao quadrado sobre r, teremos a seguinte expressão: força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Lembre-se que força centrípeta aqui à esquerda é uma força resultante. Vamos então ver alguns casos particulares como funciona essa força centrípeta. Casos particulares. Primeiro caso, corpo na parte inferior da ladeira. Imagine um carro descendo uma ladeira e essa ladeira esteja fazendo parte de um trecho de um círculo, ela seja bem circular, perfeita. O raio daqui, o centro da trajetória até a pista, o raio seja sempre constante. Então, quando o corpo está aqui nessa posição, quais são as forças que atuam aqui nesse corpo? Nós teremos o peso do carro empurrando o carro para baixo, e quando o peso empurra o carro, naturalmente faz com que o carro empurre a pista, e aí a pista vai reagir. Se não reagir, a pista afunda. Não é? A gente já viu força normal lá em leis de Newton, né? Quando a gente falou lá que você está sentado na cadeira, se o seu peso está empurrando a cadeira para baixo,
a cadeira reage para cima com a força normal. Não é isso mesmo? Que a força normal, é a força de reação do plano. Então, se o peso está empurrando o carro para baixo, a pista reage com a força normal para cima. Mas lembre-se que esse carro vai subir. É diferente de quando você está sentado na cadeira, que você nem sobe nem desce, né? Então, naquele caso, a normal é igual ao peso. Se você está sentado na cadeira e a cadeira desce, ela afunda, é porque o peso foi maior do que a normal. Aí ela afundou, desceu. E se fosse o caso, você sentado na cadeira e a cadeira subisse, como é o caso que a gente estudou lá em elevadores, né, quando a gente botava uma balança lá no elevador, quando a balança subia, é porque a normal era maior do que o peso, tá bom? E entenda que aqui o carro vai subir, ele vai começar a subir, então nesse instante a normal terá que ser maior que o peso para dar condições do carro subir. Segundo, a força resultante aqui, ela não tem que apontar para o centro da trajetória, porque para você ficar numa trajetória circular não tem que ter uma força centrípeta puxando você para o centro. Então, se a força resultante tem que apontar para o centro, a normal tem que ser maior do que o peso. Então, como é que vai ficar a força centrípeta? Essa aqui é a expressão da força centrípeta e vamos entender aqui, ó, como é que fica essa força resultante aqui. Como a gente tem duas forças em sentidos opostos, vamos ter que subtrair, né, uma da outra. Naturalmente, vamos fazer a maior, que tem que ser a força normal, menos a menor, que é o peso. Então, nesse caso, vai ficar normal menos o peso igual a mv ao quadrado sobre r. Tá bom? Vamos em frente que vocês vão entender isso direitinho. Segundo caso, o corpo no alto da ladeira. Então, ele estava lá embaixo, agora ele está subindo a ladeira e está no ponto mais alto da ladeira. Quais são as forças que atuam aqui? Isso aqui pode ser uma ladeira, pode ser uma lombada, não é? Quais são as forças que atuam aqui? O peso para baixo, empurrando a pista, e aí a pista reage para cima com a força normal. Também força normal, porque aqui é a reação de um plano. Então, nesse caso, o centro estava aqui embaixo. Ó. Então, o peso agora é que vai ter que ser maior, porque a força centrípeta, repito, tem que apontar para o centro. Então, ó, vai ficar, essa é a expressão da força centrípeta, e nesse caso vai ficar o maior, que é o peso, menos a força normal, que está em sentido contrário. Então, nesse caso, fica P menos N igual a mv ao quadrado sobre R. Terceiro caso. Terceiro caso é um corpo no ponto inferior de uma trajetória vertical. O que quer dizer uma trajetória vertical? Quer dizer que você pegou um corpo e começou a fazer ele subir e descer, como quando a gente segura assim uma corrente, né, e começa a girar ela, né, uma chave que tem um chaveiro, um cordão prendendo a chave, né, você começa a jogar ele para cima e para baixo. A gente diz que a trajetória é a trajetória vertical porque ele está subindo e descendo, tá? Só que ele está no ar, ele está suspenso, ele não está aqui empurrando um plano, não. Ele está suspenso. Quais são as forças, então, que vão atuar aqui nesse corpo? Nós temos o peso, tá? Puxando o corpo, fazendo com que o corpo puxe a corda. Então, aqui é uma corda, não é um plano. Então, quando o peso puxa o corpo e faz com que o corpo puxe a corda estica. E toda vez que a corda estica, ela reage. Se ela está sendo esticada para baixo, a reação dela vai ser para cima. Então vai aparecer aqui, ó, uma tração para cima, tá? Muito bem. A força centrípeta não tem que apontar para o centro, então quem vai ter que ser maior aqui é a força que está apontando para o centro, no caso a tração. Já que estão em sentidos opostos, vamos subtrair. Tração menos peso é igual a mv ao quadrado sobre r, ok? Quarto caso, corpo agora no ponto superior da trajetória vertical, ou seja, ele estava lá embaixo, agora ele está girando, está passando lá em cima. Quando ele passa lá em cima, preste atenção agora, a força que atua nele aqui, logo de cara, eu posso botar o peso, que o peso atua sempre para baixo. Todo corpo que tem massa, naturalmente, tem peso. Todo corpo tem massa, não é? Então, tem o peso dele para baixo. Só que, quando você gira aqui,
a tendência é que apareça uma força centrífuga, né? Aquela força, a força centrífuga é aquela que joga você para fora da trajetória circular. Digamos, é uma fuga da trajetória, por isso é centrífuga. Então, é uma força que joga você para fora. Então, quando você começa a girar esse corpo, a tendência é que ele saia, seja jogado para fora. E aí, quando ele é jogado para cima, nesse caso aqui, já que ele está na parte superior, ele é jogado para cima, a corda estica para cima. Quando a corda estica para cima, a reação dela está para baixo. Então vai ter aqui a tração, já que a reação da corda, a força que a corda exerce sobre um corpo, a gente chama de tração. Não é normal, é tração. E aí agora a gente vê que as duas forças estão no mesmo sentido. E se elas estão no mesmo sentido, a gente soma. Não vai subtrair. Então, nesse caso, vai ficar tração mais peso igual a mv ao quadrado sobre r. Ok? Vamos lá para o quinto caso. Corpo em trajetória horizontal sobre uma mesa. Veja que agora ele não vai estar subindo e descendo. Ele está sobre uma mesa, girando, uma trajetória horizontal, né? Quais são as forças que atuam aqui? Tem o peso para baixo, empurrando a mesa, por exemplo. A mesa reage para cima, como a mesa é um plano, a reação do plano é a força normal. Não é tração, é força normal. Então, o peso do corpo empurra a mesa para baixo, a mesa reage com a força normal. Como esse corpo em cima de uma mesa ele nem sobe nem desce, a gente pode dizer logo de cara que a normal vai ser igual ao peso, terá o mesmo valor do peso, tá? Vou sempre lembrar, nunca diga que normal anula o peso, porque não é verdade. A normal não zera o seu peso. A normal anula a ação do peso. Qual é a ação do peso? Puxar o corpo para baixo. E o que é que a normal faz? Não deixa. Então a normal anula a ação do peso, tá? E não anula, não zera o seu peso. Muito bem. Então normal é igual ao peso, a gente já sabe disso. Só que quando você está girando esse corpo, a tendência é que ele seja jogado para fora, em função da força, que a gente não estuda, que é chamada força centrífuga. Então, essa força centrífuga joga o corpo para fora. Quando joga o corpo para a esquerda, esse corpo puxa a corda, esticando ela também para a esquerda. E se estica para a esquerda, a reação da corda está para a direita. Tá bom? Então, ó, a gente vai aqui dizer que normal é igual ao peso, a gente já sabe, portanto, pode cortar aqui, ó, normal com peso. E aí sobrou o quê? Sobrou apenas a tração. Então, a força resultante nesse corpo é apenas a tração. E a gente pode escrever apenas isso. Tração é igual a mv2 sobre r. Beleza? Vamos para o próximo caso. São 8, tá? Que a gente vai estudar. Próximo caso. Corpo em curva plana e horizontal. Imagina um carro fazendo uma curva numa pista horizontal. Quais são as forças que atuam no carro? O carro está numa pista horizontal, ó, tem o peso dele para baixo e aí a pista reage para cima. A pista, como é uma pista plana, aqui é a reação do plano. O carro empurra o plano, empurra a pista para baixo, a pista reage para cima com a força normal. Sabemos que o carro, numa curva, ele nem sobe nem desce, portanto, normal vai ser igual ao peso. Mas a tendência não é o carro ser jogado para fora, devido a tal força centrífuga. Então, quando o carro é jogado para fora, tem uma força que segura ele para dentro. Ou seja, quando o carro é jogado para fora, a gente diz que ele está derrapando para fora. E aí tem uma força que segura ele para dentro, que é a força de atrito. Ok? Então, normal é igual ao peso, vai cortar. A gente está vendo aqui, ó, uma vista frontal do carro fazendo a curva. Então, tem o peso para baixo, tem a força normal e a força de atrito ao centro da trajetória. Ele está girando assim, ó, né, numa pista horizontal. Então, a força de atrito segura ele para o centro da trajetória, que está aqui, ó. Então, normal é igual ao peso, vai cortar normal com peso, sem problema.
e fica somente a força de atrito igual a mv ao quadrado sobre r. Só para lembrar, a força de atrito é μ vezes a força normal. É o coeficiente de atrito vezes a força normal. Isso é só para lembrar que a gente, quando precisar, não esquecer da fórmula da força de atrito. Beleza? Próximo caso. Velocidade mínima. Vamos ver o que é isso aqui. Vê só. Todo mundo, creio, saiba o que é um globo da morte, não é? Nos circos apareciam aquela esfera cheia de moto lá dentro e eles começavam a girar, tá? Quando ele começa a girar, aonde a moto passa, ela empurra esse globo para fora, porque ela é jogada para fora. Se ela é jogada para fora devido à força centrífuga, ela também empurra a esfera para fora. E aí, quando ela passa nesse ponto aqui mais alto, vamos entender agora. A gente vai falar de velocidade mínima. Quanto maior for a velocidade da moto, maior será a força centrífuga jogando ela para fora. Então, quando ela passa aqui, quais são as forças que atuam aqui? Vai ter o peso para baixo e, em função da moto estar empurrando o globo para fora, o globo vai reagir para dentro. E o globo, nesse ponto aqui, a gente diz que é um plano. Então, ó, vai ter a força normal para baixo também, os dois para baixo. Mas a força normal aparece se a velocidade estiver alta. A gente quer saber qual é a velocidade mínima, que a gente já está mostrando aqui que na velocidade mínima a força normal é igual a zero. Por quê? Porque quando ele passa aqui, ó, vê só, em alta velocidade, ele empurra o globo para fora. A partir do momento que ele começa a diminuir a velocidade, ele é jogado para fora com uma força menor. Se ele passar em alta velocidade, a força que joga ele para fora é alta. Se ele começar a diminuir, essa força que joga ele para fora também diminui. Vai chegar um momento, ele vai diminuindo a velocidade, que ele vai passar aqui praticamente caindo, quase caindo. Ele vai passar aqui só tocando no globo, porque a tendência, ele tá no limite, ele está aqui assim, ó, ele está passando aqui e está passando aqui no limite. Se ele diminuir a velocidade, ele deixa de tocar no globo. Então ele já está quase caindo. Então ele só está tocando no globo, tá? Ora, se ele não está empurrando o globo, ele está só tocando, o globo não reage. Ele não empurra, o globo não reage. Seria assim, ó, uma pessoa chega e lhe empurra, aí você reage. Aí a pessoa vai diminuindo o empurrão, vai diminuindo, daqui a pouco a pessoa só toca, só encosta em você, aí você não reage, ela só está tocando, não está lhe empurrando. Então é a mesma situação aqui. Ele vai passando de alta velocidade, ele empurra o globo. Vai passando de alta velocidade, ele empurra o globo. Quando ele vai diminuindo, vai chegar um momento que ele vai passar aqui praticamente caindo. Quase no limite de cair. Então, se ele está passando aqui no seu limite de cair, ele só está tocando em você. Ele já está quase caindo. Ele já não está mais nem só raspando aqui assim, só raspando. Então, se ele não empurra, o globo não reage. A força normal será zero. Porém, vamos partir daqui. Existe normal e peso. Então, ó, normal mais peso será igual a mv2 sobre r. Só que na condição de velocidade mínima, como a normal é nula, isso aqui zera, vai ficar, ó, quando a velocidade for a velocidade mínima, a normal é zero. E aí, ó, fica apenas zero mais o peso igual a m vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre r, porque a velocidade agora já passa a ser a velocidade mínima. Mas o peso não é a massa vezes a gravidade? Não é? E aí pode cortar a massa de um lado e do outro. Ó. Cortou a massa e passa o r multiplicando o g, vai ficar a velocidade mínima ao quadrado é igual a rg. Alguns professores gostam de colocar a velocidade mínima igual a raiz quadrada, né? É só extrair a raiz quadrada de rg, tá bom? Bom, pessoal, essa é a expressão para se calcular a velocidade mínima. Agora, preste bem atenção. Toma cuidado, porque às vezes ele dá o raio em centímetros. Por exemplo, aqui a gente não vai extrair a raiz quadrada, né? Se ele botar o raio em centímetros, por exemplo, 40 centímetros, quanto é 40 vezes g, que normalmente é 10? 40 vezes 10
400. Raiz quadrada de 400 dá 20. Mas você não pode usar em centímetros, porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Mas você achou a resposta lá 20, e vai lá, tem a alternativa 20. Está errado. Você tem que pegar esse raio, passar para metros, então 40 centímetros vai dar 0,4 metros. 0,4 vezes g, que é 10, dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Essa é a resposta correta, 2 metros por segundo. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Eu queria só chamar a atenção de que essa velocidade mínima ela não serve apenas para esta situação. Eu vou voltar agora em uma situação para a gente, lá no início, acho que é o segundo caso, para a gente ver que lá também pode se usar essa velocidade mínima. Vamos voltar? Deixa eu... Bem, veja aí. Olha o segundo caso aqui. O segundo caso você vai ver que vai recair na mesma situação. Imagina que isso aqui, em vez de ser uma ladeira, eu falei que poderia ser uma lombada, né? Quando o carro passa devagar, ele vai passar aqui, ó, tocando, empurrando a lombada para baixo. Mas se o carro vem e passa em alta velocidade, o pneu bate aqui, ó, já no início da lombada, e o carro salta. O carro salta, ele vai fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui minha mão, como é que tá a situação. É aqui assim, ó. Isso. Ó, ele vem aqui assim, ó. Pera aí, a mão tá aqui. Aí vem o carro aqui. Isso aqui é a lombada, tá? O carro vem aqui, ó. Ele bate aqui e sobe. Às vezes ele voa. Se ele tiver em alta velocidade, ele vai bater aqui e vai voar. Então, aquela fórmula lá que a gente viu, ela pode servir para a gente dizer assim, qual é a maior... Ó, já não é velocidade mínima, tá? Já não é velocidade mínima. Qual é a maior velocidade com que ele pode passar aqui, sem que ele perca o contato com a lombada. Porque se ele passar devagar, ele vai estar sempre em contato com a lombada. Aí ele não perde contato. Mas se ele vier muito rápido, ele vai terminar batendo aqui, ó, batendo aqui e vai voar. Aí ele perdeu o contato. É uma velocidade muito alta. A pergunta dele é, qual é a maior velocidade com que ele pode passar raspando, sem perder o contato? Uma velocidade um pouquinho maior que essa, ele já perdeu o contato. Então, essa velocidade máxima que ele passa aqui raspando, quando ele está raspando, ele não está empurrando. Se ele não está empurrando, o plano não vai reagir. Então, veja, se ele vai passar aqui raspando, o peso não vai empurrar a lombada, a ladeira aqui, no caso, a lombada. Se não vai empurrar, a lombada não vai reagir para cima com a força normal. Vai ser zero. Aí, ó, se eu chegar aqui e botar zero, vamos cair na mesma situação. P é igual a mv2 sobre R. P é mg, vai cortar o m e vai passar o raio multiplicando. Vai ser a mesma fórmula. Então, aquela formulazinha de velocidade mínima é, na verdade, também nesta situação, velocidade máxima, que a gente utiliza às vezes, a gente não chama de velocidade nem mínima nem máxima, chama de velocidade crítica, ok? Vamos continuar então, vamos voltar para lá, para o sétimo caso, e vamos começar o oitavo caso. Vamos ver aqui. O oitavo caso é o que a gente chama de rotor. Vamos ver o que é um rotor. Veja só, nas máquinas de lavar existe esse cilindro, rotor é um cilindro, tá? Vocês estão vendo aqui. E na máquina de lavar existe esse cilindro aí também. Para que serve este cilindro na máquina de lavar? A roupa está aqui dentro, posicionado como está essa pessoa aqui, ela já foi lavada, está toda molhada, encharcada, e aí, quando a máquina bota o cilindro para girar, esse cilindro, devido à força centrífuga, vai jogar a roupa contra esse cilindro, contra a parede do cilindro. E aí, quanto mais rápido, por isso, se você observar as máquinas de lavar, o cilindro aqui gira em altíssima velocidade. Por quê? Porque quanto maior a velocidade, mais o corpo é jogado para fora. E aí a roupa vai toda se espremendo contra a parede, ela vai toda se espremendo todinho. E aí quando espreme, a água escorre, aí vai secando a roupa. Então isso é o que a gente chama de rotor. Bom, mas com essa pessoa aqui dentro, como é que vai funcionar a história? Isso aí existia nos parques de diversões antigamente, esse brinquedinho, que era um rotor.
Vocês devem conhecer esse rotor, mas esse rotor que tem hoje em dia é a pessoa sentada no banquinho lá, e como se fosse um pandeiro, né? Inclusive o parque de diversões que tem aqui em Recife, ele chama exatamente essa atração de pandeiro, porque é uma coisa redonda, tá? E as pessoas ficam sentadas aqui ao redor e ele fica girando, só que ele gira e balança em todos os lados. Mas essa atração que existia, foi proibida, chamada de rotor, assim, ó, era o seguinte: a pessoa tinha aqui o cilindro com o piso dele, o piso do cilindro estava aqui, a pessoa entrava, botava um colete e se colocava aqui junto da parede. Muito bem. Eram várias pessoas, né? E aí esse cilindro começava a girar. Girava e daqui a pouco o piso, ó, abria. O piso abria e a pessoa continuava girando aqui. Vamos entender por que daqui a pouco eu volto a essa atração. Quando o cilindro está girando, a pessoa não é jogada para fora? É. Quando é jogada para fora, ela empurra a parede do cilindro e aí o cilindro reage com a força normal. Então, com as suas forças que atuam aqui, o peso da pessoa querendo puxar a pessoa para baixo. Aí, quando a pessoa quer escorregar para baixo, tem uma força que segura ele, não deixa ele descer. Essa força, já que ele está encostado na parede, essa força que segura ele para cima é a força de atrito. Não deixa ele descer. Por isso que ele tinha que botar um colete. Porque se a sua camisa fosse uma camisa bem escorregadia, você ia cair. Tinha que ser um material que pudesse sustentar você. Que a gente sabe que a força de atrito, nós já estudamos isso, depende do material que está em contato, as duas superfícies em contato. Então não pode ser qualquer superfície. Tem umas roupas, umas blusas que são mais lisas do que outras. Então as mais lisas têm um atrito menor, provocam um atrito menor. Então não podia usar, tinha que ser, eles usavam colete, porque eles tinham a ideia de que usando aquele colete poderia segurar as pessoas. O atrito não ia deixar as pessoas descerem, e segurava. Muito bem, então a pessoa nem desce nem sobe, só que ela é jogada contra a parede. Então a parede reage para o centro com a força normal. Como a pessoa não descia e nem subia, a gente pode dizer que a força de atrito é igual ao peso. Então, ó, força de atrito é igual ao peso. Tá aqui, ó. E sobrou quem? A força normal. Então a força normal é que fazia o papel da força resultante. Muito bem. Mas por que essa brincadeira foi proibida? Porque o colete, assim como a sola do seu sapato ou o pneu de um carro, de tanto ser utilizado, ele vai desgastando, vai ficando mais liso, a gente chama, né? Então, o pneu que a gente diz que vai ficando careca, ele vai perdendo o atrito, vai diminuindo a sua força de atrito. Então, esse colete que as pessoas usavam aqui, também ia se desgastando. Consequentemente, a força de atrito que ele provocava na superfície ia diminuindo. E chegou uma pessoa com um peso um pouquinho maior, que o colete, a força de atrito entre o colete e a superfície, não conseguiu segurar a pessoa. Então a pessoa caiu. Já que o piso tinha aberto, né? A pessoa caiu e aí, naturalmente, foi fatal para ele e foi proibida essa atração nesses parques de diversões, ok? Mas se funcionasse corretamente, seria essa a situação. O peso da pessoa puxa a pessoa para baixo, a força de atrito segura ela para cima. Como o corpo nem desce nem sobe, é porque a força de atrito é igual ao peso, pode cortar. E aí ele é jogado contra a parede do cilindro e o cilindro reage com a força normal. Portanto, como só sobrou a força normal aqui, ela é a única força que atua, a gente pode dizer que é a única força que está atuando no corpo, né? Então ela é a própria força centrípeta, tá certo? Muito bem. Vamos agora fazer os exercícios, não é? Vocês vão ver, eu procurei colocar aqui uma questão de cada caso, se eu não me engano tem uma questão de cada caso parecida aí, para a gente poder fixar melhor esses casos particulares. Tem milhares, tem um bocado, tá? E a gente só vai entender como é que a gente resolve as outras questões que a gente não viu nesses casos particulares. Colocando as forças. Procure entender quais são as forças que atuam
no corpo que a gente consegue identificar quem é a força centrípeta e resolver a questão. Vamos ver. Primeira questão. Um carro percorre uma pista horizontal circular de raio 100 metros. O coeficiente de atrito entre os pneus e o chão vale 0,4. Calcule a maior velocidade possível para o veículo executar a curva sem derrapar, dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver. Ele deu raio, deu coeficiente de atrito, quer saber qual é a velocidade, a maior velocidade que ele pode passar, e disse que g era igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha, o carro fazendo uma curva em uma pista plana é essa situação, né? A gente está vendo a vista frontal do carro. O peso atua para baixo, empurrando a pista reage com a força normal para cima e o atrito não deixa o carro derrapar para fora. A força de atrito segura ele para o centro da trajetória. Portanto, normal é igual ao peso, que é igual a mg. Né? O peso é a massa vezes a gravidade. E aí ficou que a força de atrito é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre raio. Ele deu raio? Deu. Então, veja o que é que vai acontecer. A força de atrito não é μ vezes normal. Ele já deu raio. Ele não deu a massa. Como é que eu vou achar? Ó, ele deu μ. Deu. A normal eu não sei. Não sei a massa, sei o raio. Como é que eu vou achar a velocidade? Aí você tem que lembrar aqui em cima. Normal não é igual ao peso, que é mg. Então, no lugar da normal, eu posso botar mg. Já que normal é igual a mg. Corta a massa, tá? E aí, ó, ele deu R, deu G e deu μ. Aí você calcula V. O R passa multiplicando. Quanto é o valor de μ? 0,4. Quanto é G? 10. Quanto é o raio? 100. 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 100 dá 400. Raiz quadrada de 400. 20 metros por segundo, que não tem na alternativa, né? Toma muito cuidado, eu vou voltar lá na alternativa. Então, ó, a gente tem essas duas respostas. A gente vai agora mostrar as alternativas. Olha que casca de banana. A resposta deu 20 metros por segundo. Vocês não têm o hábito de botar a unidade. Então, é 20 metros por segundo. A pessoa com pressa, ó, vem logo aqui, ó, bota 20. Mas não é 20 km por hora. São 20 metros por segundo e não tem essa resposta. Aí a pessoa vai e transforma para quilômetros por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora vai multiplicar por 3,6, vai dar 72. Aí sim é 72 km por hora. Mas se você não tomar cuidado, ó, um do lado do outro aqui, ó, 72 metros por segundo, você pode marcar errado. Então, presta atenção para não perder uma questão que você conseguiu resolver tranquilamente, tá? Então, a resposta seria 20 metros por segundo, que não tem, ou 72 km por hora. Então, se ligue aí, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Considere um satélite artificial que tenha o período de revolução igual ao período de rotação da Terra. É correto afirmar que um objeto de massa m dentro do satélite... Vamos lá, vamos entender aqui agora. Primeiro, o que é um satélite artificial? É aquele que você constrói e lança ele na órbita da Terra. Quando a gente diz que você lança esse satélite na órbita da Terra, é porque ele vai se girar ao redor da Terra, tá? Muito bem, existem vários tipos de satélites. Tem uns que estão sempre, por exemplo, imagine que você possa olhar para o céu e identificar uma luzinha um pouco mais amarelada, vamos imaginar, e aquilo ali seja um satélite. A gente acha que é uma estrela, mas aquilo é um satélite. Que é um satélite, por exemplo, de telecomunicações. Nós, para poder recebermos os sinais da televisão, os sinais telefônicos todos, a gente precisa de satélites que recebam as ondas que saem da nossa casa, que vai para um sinal na Embratel, que é a nossa empresa brasileira de telecomunicações, que manda para o satélite, que manda lá para outra cidade, enfim. A gente precisa de um satélite lá em cima. E esse satélite tem que estar sempre em cima do Brasil. É o nosso sistema brasileiro. Tem um satélite em cima aqui do Brasil. Ele não pode sair daqui de cima do Brasil e começar a girar diferentemente
da Terra com a velocidade maior do que a da Terra, ou até menor, porque ele vai terminar saindo de cima do Brasil. O Brasil está aqui, ó, na minha mão, está balançando aí, e o satélite está aqui em cima. Se por acaso ele girar mais rápido, aí ó, ele vai embora. Daqui a pouco ele está, digamos, lá do outro lado, no Japão. Se ele estivesse no Japão, será que a gente teria um sinal, uma imagem tão rápida, a pessoa falando e a gente imediatamente ouvindo, aí a pessoa se movimentando e a gente imediatamente vendo esse movimento? Não, poderia demorar mais um pouquinho, porque o satélite já está bem mais distante, tá? Então, o satélite de telecomunicações, ele tem que estar exatamente em cima daquele país, né, que lançou ele, né? E ele vai girar junto com a Terra, porque ele vai ficar sempre em cima, por exemplo, do Brasil. Então a gente diz que é um satélite geoestacionário, geograficamente estacionário, parado, fica sempre em cima naquela mesma posição. Um outro exemplo seria um satélite que não está no período de rotação da Terra. Seria um satélite espião. Um satélite espião não quer espionar só o Brasil, ele quer espionar todos os países. Então ele passa pelo Brasil, depois ele vai com uma velocidade diferente, a velocidade de rotação diferente da velocidade da Terra, e aí ele termina já pegando outro país, enfim, ele vai espionar tudo. A ideia dele é sair espionando todos os países. Então ele não pode ficar só em cima de um. Esse tem um período de rotação diferente do da Terra. E quando a gente fala período de revolução igual período de rotação, período é o tempo que gasta para dar uma volta. Se ele está bem em cima do Brasil, ele vai gastar o mesmo tempo para dar uma volta junto com a Terra. Se a Terra gasta 24 horas para dar uma volta, ele vai gastar junto com a Terra 24 horas, tá bom? Muito bem, então vamos repetir a questão. Considere um satélite artificial que tenha o período de revolução, né, de rotação, igual ao período de rotação da Terra. É correto afirmar que um objeto de massa m dentro do satélite fica sem peso, pois flutua dentro do satélite se ficar solto. Não, ele não fica sem peso, ele existe peso, sim. Todo corpo que tem massa tem peso, e todo corpo tem massa. Então, ele não fica sem peso, ele fica com peso. E por que é que eles flutuam quando estão, por exemplo, naquelas naves espaciais? Porque tem uma força jogando ele para fora. Lá em cima, a nave não está parada, não, ela está girando junto com a Terra, por exemplo. Então, se está girando, tem uma força centrífuga jogando o corpo para fora. E aí tem o peso dele fazendo o papel da força centrípeta, puxando ele para dentro. Como não tem a força centrífuga, a gente não estuda a força centrífuga, a gente colocaria apenas o peso puxando ele para baixo, mas ele está flutuando. Então ele pode ter até essa sensação, mas não tem, ele não fica sem peso não. Letra B. Apresenta uma aceleração centrípeta que tem o mesmo modo da aceleração gravitacional do satélite. Vamos virar aqui a página para entender. Vê só. Aqui está a Terra e você tem um satélite, ó, que está aqui em cima. A força que atua nele é o peso e ele está girando junto com a Terra. A Terra não está parada, ela está girando, e ele girando junto com a Terra. Essa é a única força que está atuando no satélite, porque tem a força centrífuga, mas a gente já falou repetidas vezes que a gente não representa essa força, porque a gente não estuda ela. Tá? No ensino médio, a gente não estuda essa força centrífuga. Então a gente representa apenas o peso, tem o peso querendo puxar o satélite para dentro, para o centro da trajetória, que o centro é exatamente onde se encontra a Terra. Então, ó, a força centrípeta é exatamente igual ao peso, tá? A força centrípeta aqui está sendo representada pelo peso. Mas a força centrípeta não é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e o peso não é igual a massa vezes a gravidade, pode cortar a massa, ó. E a gente vai ter que a aceleração centrípeta, o valor dela é igual ao valor da aceleração da gravidade. Ok? Então, ó, representa assim um satélite girando. Ó. Isso aqui em vermelhinho é a velocidade e tem a aceleração segurando ele para o centro. Aquela figurinha que a gente viu no início da aula. Né? Tem uma aceleração centrípeta puxando ele para o centro em todos os pontos que esse satélite gira. Beleza? Portanto, resposta correta já na letra B. Não precisa nem a gente raciocinar o restante. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão.
Nos treinos de Fórmula 1, o piloto, ao fazer uma curva, deve exercer uma força sobre a sua cabeça, procurando mantê-la alinhada com a vertical. Considerando que a massa da cabeça de um piloto mais o capacete seja de 6 kg e que o carro esteja fazendo uma curva de raio 72 metros a uma velocidade de 216 km por hora, assinale a alternativa correta para a massa que, sujeita à aceleração da gravidade, dá uma força de mesmo valor. Bom, vamos com calma. Quando você faz uma curva, a tendência é que você seja jogado para fora, por causa da força centrífuga. E aí, quando você é jogado para fora, você faz uma força para dentro para poder permanecer ali na trajetória, senão você vai desgarrar, vai embora. E esses carros de Fórmula 1, eles andam com uma velocidade muito alta. Então, a força centrífuga que joga ele para fora é muito alta. Consequentemente, ele tem que reagir segurando uma força também muito grande. Então, eles têm que fazer um treinamento com o pescoço para conseguir realizar essa força, que é enorme. É uma força muito grande. Muito bem. Então vamos primeiro calcular qual é o valor dessa força, que é a força centrípeta. Ele é jogado para fora, tá? Ele é jogado para fora e aí a força que ele faz para dentro, segurando o pescoço, a cabeça dele todinha. Vamos calcular essa força centrípeta? Vamos ver. Ele deu a massa do piloto com o capacete, a cabeça do piloto com o capacete, 6 kg. Deu o raio da trajetória de 72 metros. Diz que o carro está percorrendo, está fazendo a curva com a velocidade de 216 km por hora. Vejam que velocidade muito alta. Diz que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu não vou falar da massa agora não. Vamos calcular qual é a força centrípeta, qual é a força que ele tem que fazer para segurar a cabeça naquela posição. Bom, observe logo de cara que a massa em metros e o raio em metros, eu vou ter que usar essa velocidade em metros por segundo. Não vou poder usar em quilômetros por hora, tá? A força centrípeta não é mv ao quadrado sobre r? Muito bem, mv ao quadrado sobre r. Já transformando a velocidade de km por hora para metros por segundo, divide por 3,6, vai dar 60 metros por segundo. Vamos substituir aqui. A massa é 6, a velocidade é 60, fica 60 ao quadrado dividido pelo raio. Pode fazer as contas que a gente vai achar que a força centrípeta é de 300 newtons. Essa é a força que o piloto faz com o pescoço para se manter naquela trajetória, não ser jogado para fora. Muito bem, mas qual foi a pergunta que ele fez? A pergunta que ele fez foi: qual é a massa que, sujeita à aceleração da gravidade, terá essa mesma força? Ou seja, toda massa sujeita à aceleração da gravidade tem uma força. Ó, teve massa e teve aceleração, tem força na jogada. Que a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se tem massa e tem aceleração, mesmo que seja da gravidade, tem uma força aí atuando também. Que força é essa? É a força peso. Porque toda vez que tem massa e gravidade, tem peso. Então ele quer saber, na verdade, qual é a massa que sujeita à aceleração da gravidade, produz um peso, provoca um peso de mesmo valor que essa força. Então, ó, o peso vai ser 300 newtons. Mas como é que eu calculo o peso? M vezes G. E G não é 10? Então a massa seria uma massa de 30 kg, ou seja, a massa que sujeita à aceleração da gravidade vai provocar um peso de 300 newtons, é a massa de 30 kg. Ok? Muito bem. Vamos para a nossa quarta questão. De novo na Fórmula Indy. Vamos lá que agora a questão muda um pouquinho. Na Fórmula Indy, utilizam-se circuitos ovais com pistas super elevadas. Esta geometria garante que para uma curva com determinado raio de curvatura, RC, raio de curvatura, exista uma velocidade máxima com a qual um veículo não desgarra do asfalto, admitindo que em certo ponto da pista onde os veículos podem atingir velocidade máxima de 360 km por hora, a inclinação seja de 30 graus.
qual será a melhor aproximação para o raio de curvatura associada a esta região? Adote G igual a 10 e raiz de 3 igual a 1,73. Vamos lá. Ó, ele não dá figura não, tá? A figura já faz parte da resolução da questão. Então, vê. A velocidade máxima é de 360 km por hora. O ângulo de inclinação é de 30 graus. G é 10. E ele quer saber qual deve ser esse raio de curvatura. Preste atenção. A pista superelevada, se a pista fosse plana, ela estava aqui, ó, na horizontal. Como ela está elevada, ela foi sendo elevada para cima, até que o ângulo aqui fosse de 30 graus. E o carro, a pista, ela é circular, tá bom? A pista que ele chama aí de oval, né? A pista, digamos, mais ou menos circular. Como se fosse aquele chapeuzinho de aniversário, aquele chapeuzinho de palhaço, né? De aniversário, que você pega, bota aqui na cabeça, bota ele de cabeça para baixo. Aí ele vai ficar formando mais ou menos essa figurinha. Se você cortasse esse chapéu bem no meio dele, aqui assim, ó, no meio, cadê como é que tá? Cortasse ele aqui assim no meio, você ia ver essa figura aqui, ó, bem frontal. Ou seja, neste momento aqui, quais são as forças que estão atuando no carro quando o carro está fazendo essa curva aqui, ó, inclinada? Vamos lá, tem um peso, tá? A gente viu que toda vez em um plano inclinado, o peso ele é decomposto, né, em duas forças, uma que faz o carro descer, que a gente não vai usar agora, e outra que empurra o plano aqui para baixo. Quando empurra o plano para cá, a força normal reage para cima, a gente viu isso, tá? Mas a gente não vai usar a tal força Px e Py, vamos deixar o peso mesmo, não vamos subdividir o peso, não vamos decompor o peso não. Então, ó, vamos ter o peso, vamos ter a força normal, que a força normal é sempre perpendicular ao plano, para cima. E veja, se o carro está nessa trajetória aqui, ó, fazendo essa curva, tem que aparecer aqui para o centro uma força centrípeta. Claro, tem que aparecer. Senão ele não vai ficar aqui, ele vai ser jogado para fora. Então, para ele não ser jogado para fora da curva, tem que aparecer a força centrípeta aqui apontando para o centro, e essa força centrípeta vai ter que ser igual à força que está jogando ele para fora nessa mesma direção horizontal, tá? Então, são essas três forças que atuam aqui. Muito bem. Veja só aqui, ó. Olha o que a gente vai fazer aqui. Se eu pegar esse peso e puxar aqui para cima, ó, eu fecho o triângulo. Normal, peso e força centrípeta. Tá vendo aqui? Muito bem. Observe, vou repetir, ó. Tá a força normal, o peso estava exatamente aqui embaixo, aqui assim, para baixo. Eu peguei essa força, peso, e botei aqui em cima. Pode fazer isso? Pode, porque força, seja normal, peso, força, centrípeta, é tudo força. São grandezas vetoriais. E um vetor, você pode levar ele para onde você quiser, desde que você não mude as suas características. Quais são? Ela está na vertical, continua na vertical. Ela está aqui na vertical, continua na vertical. Tem um sentido para baixo e está com o mesmo valor, a mesma intensidade. Então, você pode levar para onde você quiser. Se eu quisesse, podia pegar essa força peso e trazer para cá, botar ela aqui vertical para baixo. Mas me interessa fechar aqui o triângulo. Quando eu fecho o triângulo, eu observo que esse ângulozinho aqui, ele é igual a esse, ó. Quer ver? Olha esse triângulo cinza aqui, ó. Olha o triângulo cinza aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo cinza é semelhante a esse triângulo aqui. Basta você pegar esse triângulo e girar ele aqui assim, ó. Pega a mãozinha aqui, empurra com o dedinho aqui assim, ó. Empurra ele para cá, pum, deita ele. Digamos que ele esteja em pé, deitou ele. Quando deita ele, ó, esse ângulo fica na mesma posição que esse, ó. São ângulos congruentes, ou seja, iguais. Muito bem, achado esse ângulo, veja que agora eu tenho o ângulo, eu tenho a força centrípeta e tenho o peso. Eu não vou nem considerar a força normal, porque eu sei a fórmula da força centrípeta, sei a fórmula do peso. Então, vou usar essas duas forças. Tendo o ângulo, tendo o cateto oposto e o cateto adjacente, eu posso usar a função trigonométrica chamada tangente. Então, ó, tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como o θ é 30 graus, fica tangente de 30 igual. Qual é a fórmula da força centrípeta? mv² dividido pelo raio de curvatura, né? Que é o que ele está pedindo, dividido pelo raio. E o peso é mg. Observe, fração com fração. Vamos repetir a fração de cima
e multiplicar pelo inverso da de baixo. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual. Repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai cortar a massa, ó. Tchau para tu, massinha. E aí a gente vai ter que a raiz de 3 é 1,73, ele mandou usar esse valor. E aí já substituindo, quanto é a velocidade? 360 km por hora, eu não vou poder utilizar esse valor, tem que passar para metros por segundo, tá vendo? Porque a gravidade está em metros. Dividindo então por 3,6 para passar de km por hora para metros por segundo, vai dar 100. Então a velocidade fica sendo 100, por isso ó, no lugar da velocidade colocou-se 100 ao quadrado, dividido pelo raio vezes g, que é 10. E aí 100 ao quadrado dá 10.000. Olha a conta, hein? Olha a conta aqui, ó. Presta atenção. Quanto é 100 ao quadrado? 10.000. 10.000 vezes 3, 30.000. Dividido por 10 dá 3.000. Então, 3 vezes 100 ao quadrado, que é 10.000. 3 vezes 10.000 dá 30.000. Dividido por 10 dá 3.000. O R passou para cima e o 1,73 passou para baixo. Fazendo as contas aí, vamos achar que o raio é 1.734 metros. Letra D de dado, ok? Veja, essa questão foi diferente de todos aqueles casos particulares que nós vimos. Mas a gente só fez colocar as forças e a gente conseguiu resolver sem nenhum problema, tá bom? Vamos agora para a nossa última questão. A última questão dessa aula, porque vocês têm no livro de vocês mais algumas questões para resolverem, tá? Vamos lá. Em sua apresentação, um acrobata de massa 60 kg segura uma corda suspensa em um ponto Q fixo, descrevendo um círculo de raio 4,9 metros, de tal forma que a corda mantém um ângulo de 45 graus com a vertical. Para sua segurança, essa corda deve ser capaz de suportar uma tensão de, no mínimo, 3 vezes o valor da tensão a que é submetida durante a apresentação. Parou. Deixa eu voltar aqui para ver se a gente já entende logo o enunciado. Ó, vê só. Ele diz que durante a apresentação, a pessoa, o acrobata, está girando, formando esse ângulo de 45 graus. Para a segurança dele, essa corda tem que segurar, tem que suportar a tensão 3 vezes maior do que a tensão que está sendo utilizada aqui nesse momento. Por exemplo, durante a apresentação, digamos que a tração aqui seja 10 newtons. A força que a corda está exercendo seja 10 newtons. Ela tem que ser preparada, tem que ser fabricada para aguentar o triplo, para aguentar 30 newtons. É isso que ele está informando. Então, a tensão é a mesma coisa que tração, tá? A tensão na corda, a tração na corda na hora da apresentação é um valor. A corda tem que ser produzida para suportar 3 vezes esse valor. É isso que ele diz. Então, para sua segurança, essa corda deve ser capaz de suportar uma tensão de, no mínimo, 3 vezes o valor da tensão a que é submetida durante a apresentação. Para testar a corda, com ela parada e na vertical, é pendurado em sua extremidade um bloco de massa M0, calculada essa massa de tal forma que a tensão na corda atenda às condições mínimas recomendadas. Nessa situação, qual o valor da massa M0 utilizada para realizar o teste de segurança? Então, é o que a gente acabou de falar. A corda ela vai ser produzida para aguentar, para suportar 3 vezes a tração, a tensão do momento da apresentação. Para testar se essa corda aguenta, ele bota um peso aqui, uma massa que tem um peso, para fazer o teste se a corda está aguentando 3 vezes o valor da tensão. Ok? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso saber qual é o valor dessa tração aqui, tá bom? Ele deu a massa do acrobata, deu o raio da trajetória, deu o ângulo, deu G e quer saber a massa do teste. É essa massa aqui que ele quer saber. Vamos ver aqui. No momento da apresentação, quais são as forças que estão atuando aí no artista? Nós temos o peso dele, tá? Vai ter a tração segurando ele para lá,
ok? E vai ter a força normal, já que ele está na trajetória circular, vai ter uma força normal não, desculpe, vai ter uma força centrípeta, segurando ele para o centro da trajetória, olha aí. Então essa força centrípeta, ela tem que aparecer porque existe uma trajetória circular. De novo, vamos pegar esse peso e colocar aqui, ó. E aí a gente fecha o triângulo. Ó, tração, o peso e a força centrípeta. Olha o ângulo aqui de 45 graus. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um ângulo e eu estou precisando achar a tração. Então, eu posso calcular pelo cosseno, já que eu tenho um ângulo, o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. A hipotenusa não é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus? Está aqui, ó, o ângulo de 90 está aqui, ó. E o lado oposto é esse aqui, que é a hipotenusa, ok? Então, ó, pelo cosseno, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o peso do artista, dividido pela hipotenusa, que é a tração. Passa para lá multiplicando, o ângulo é 45 graus, então T vezes o cosseno de 45 é igual ao peso do artista. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual ao peso do artista. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 é 1,4, isso tem que ser dado na prova, tá? Então, na verdade, é 1,42 aproximadamente. Então, raiz de 2, que é 1,42 dividido por 2, dá 0,71. Vezes T é igual ao peso do artista, que é a massa do artista vezes a gravidade. A massa do artista é 60, ele deu. A gravidade é 10, então fica 60 vezes 10 dividido por 0,71, que a gente vai achar aproximadamente 845,07 newtons. Essa é a tração aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Vamos pegar ela aqui e passar para a próxima tela. Tá aqui, ó. Tração naquela situação lá do artista. Agora, a gente tem que fazer o teste para saber qual é a massa desse corpo aqui. Vê só. Quais são as forças que atuam aqui? É o peso, tá? Do teste aqui. E aqui tem uma tração para cima. Essa tração não tem que ser 3 vezes a tração da apresentação? Não tem? Então, essa força para cima a gente já está chamando aqui, ó, 3 vezes a tração da apresentação. Tem que ser iguais, né? Isso aqui tem que ser igual. O peso não pode cair, senão a corda não está suportando. Então, peso é igual a 3 vezes a tração. O peso é a massa do corpo vezes a gravidade, 3 vezes a tração, que deu 845,07. Aí dá 3,845,07, dá 2.535,21. G é 10, passa o 10 dividido, vai dar 253,52 quilogramas, ok? Portanto, essa é a resposta da nossa questão, beleza? Não tem essa resposta, mas tem outra, aproximadamente 254 kg. Tranquilo, pessoal? A gente fica por aqui. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.